em tempo de paz, sempre tem que fazer a tipicidade indireta no artigo 9º, não importa. Nós, no encontro passado, vimos uma discussão maravilhosa que poucas pessoas abordam em relação ao 10, inciso 2. Não vou nem jogar na tela, quem não assistiu, assiste. Assiste a live anterior. Em que está lá, são crimes militares em tempo de guerra, 10, inciso 2, os crimes militares em tempo de paz. Aí vem uma corrente moderna e diz que esses crimes em tempo de paz é o crime propriamente militar do 9º, inciso 1. Vem uma corrente mais clássica, cito só Jorge Alberto Romero, corroborado por Adriano Marreiros, tá? Que também é dessa posição, que vai dizer negativo. O artigo 10, inciso 2 diz crimes militares em tempo de paz. Se você conseguir encaixar a tipicidade indireta no 9º, inciso 1, 2, 3, pode ser crime em tempo de guerra se for no período de exceção, tá? Professor Taliba, qual corrente o senhor sugere? Que você saiba as duas. Que você saiba as duas. Domine as duas, tá? Eu não sei te dizer qual seria a posição do examinador. Aliás, eu imagino, mas eu não vou me arriscar aqui em falar. Ainda mais que aqui é live, tá ao vivo. Eu imagino, pelo pouco que eu estudo do assunto. Eu imagino qual é a posição dele, tá? Mas eu não vou falar aqui. Eu prefiro que você saiba as duas. Você saiba as duas, tá? Agora, no inciso 3... como o critério determinante é o losse, é o que chega para fazer toda a diferença, não importa o artigo 9º. Eu sei que isso é um choque agora para você. Eu sei que isso agora é um choque para você. É um choque para mim, né? Porque a gente não está acostumado com isso, tá? Mas se for em tempo de guerra, nos losses, nos locais do inciso 3 e do inciso 4, problema, esquece o artigo 9º, ainda que não seja crime militar hoje, nos moldes de hoje, se for nos locais da letra A ou da letra B do inciso 3, vai ser crime militar em tempo de guerra. Isso chega a chocar, né? Isso chega a nos chocar, né? Eu vou provar para você. Ó, tá aqui o exemplo trazido para você da doutrina. Exemplo desse inciso seria um homicídio praticado em tempo de guerra por um civil incapaz para o serviço militar contra outro civil nas mesmas condições. Ou seja, um civil incapaz para o serviço militar. Esse cara não serviu nem vai servir, né? É o famoso NN nas Forças Armadas. O camarada, quando tem dificuldade de nadar, ele é NN, ou seja, ele nada, né? Só que tem um cara que é muito ruim, mas é muito ruim mesmo, porque ele não é NN. Ele não é o nada, ele é o 5N. Nunca nadou, nem nunca nadará, né? É o 5N. Então imagina um civil que é incapaz para o serviço das Forças Armadas. Ele nunca nadou, nem nunca nadará, não vai servir marinha, não vai servir exército, não vai servir aeronáutica, né? E ele mata um outro civil que também é incapaz, nunca serviu, nem vai servir, não tem como, tá? E ele mata esse outro civil. Isso é crime militar, meu amigo? Não, você não encaixa nas hipóteses do artigo 9º, né? Você não encaixa. Só que dependendo do local em que esse fato criminoso acontecer, vai ser crime militar em tempo de guerra. Isso aí é chocante para novatos no direito militar. Eu reconheço, isso choca, tá? Isso choca. Então, se o civil mata um outro civil, tá? Em território nacional ou estrangeiro militarmente ocupado, crime militar em tempo de guerra. Artigo 10, inciso 3, a linha A do Código Penal Militar. Tá bom? Você que está acostumado a sempre ver o fato e automaticamente jogar no 9º para fazer tipicidade indireta, esquece, não precisa. Isso choca, porque a gente tem que ter esse é meu dia a dia, isso é meu dia a dia, pô. Tudo que chega para mim, na mesma hora que chega para mim, eu vou lá no 9º. Eu vou lá no 9º, na mesma hora. Se não chegar no 9º, meu amigo, se não encaixar no 9º, eu mando embora.
Como eu mandei, aliás, não posso falar, porque é um caso concreto, vou ficar quieto, tá? Mandei um caso recentemente, porque entendi que não se encaixava no nono, tá? E aí, no tempo de guerra não tem isso. O inciso 3 não tem isso, tá bom? Então, esse exemplo aqui é do Jorge Alberto Romeiro. E ele arremata dizendo o seguinte, ó: esse homicídio seria crime comum, apesar do tempo de guerra, quando não ocorresse nas condições das letras A e B desse inciso, e nem em presença do inimigo. Claro, né, gente? Se fosse na presença do inimigo, pelo amor de Deus, né? Agora, por causa do losse, por causa do local onde ele aconteceu, até mesmo aquilo que não seria um crime militar, vai ser crime militar em tempo de guerra, porque ele entra no 10.3a, a linha A do Código Penal Militar, tá bom? Porque lá diz, os crimes previstos nesse código e na legislação, deixa eu ver aqui, e na legislação comum, deixa eu ver aqui, para não falar errado o 10.3, espera aí. Os crimes previstos nesse código, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum ou especial, quando praticados, qualquer que seja o agente. Isso te escandaliza, mas pode se acostumar com a ideia, por causa do critério poderoso do ratione loci, tá? É por causa do critério poderoso do ratione loci.